Gente, chegou a melhor parte desse workshop. A gente está se aproximando daquele momento que a gente vai colocar os nossos cortes na grelha. Eu quero pedir para o César apresentar para vocês os cortes que a gente escolheu hoje para fazer essa experiência, fazer essa degustação aí no nosso workshop. Sim, nós vamos ter hoje aqui então a bananinha, nós vamos ter o assado de bife de tira, bife de chouriço, entrecô e uma fraldinha. Perfeito. Então nós vamos ter esses cortes aí que foram feitos hoje, que nós vamos pôr assar. E para isso nós temos que usar os sais, né? Exatamente, era a minha segunda pergunta. O que você costuma usar, o que você recomenda, ou o que a gente tem de opção hoje para temperar a nossa carne, né? Para levar para o fogo? Ótimo. Outro ponto que é muito pessoal, tá? Tem gente que usa sal com tempero, tem gente que encobre toda a carne com temperos, tem gente que usa somente o sal, esse tá errado, aquele tá certo. Não existe certo, não existe errado. O teu gosto é que diz isso. É o gosto que comanda o espetáculo. Exatamente. Então, a forma mais... só que cada uma delas vai trazer um sabor. A forma mais natural, digamos assim, que mais você vai conseguir fazer um grelhado, fazer um assado, e para sentir o real sabor da carne, isso é importante, é usar exclusivamente o sal. Certo. Ou, às vezes, nem usá-lo. Perfeito. Tem pessoas que preferem nem usar o sal. Opção de cada um. Porque quanto mais tempero você carregar, quanto mais tempero você colocar, pimenta, temperos fortes, você vai trazer o sabor da carne. Você vai mascarando o sabor da carne. Exatamente. Agora, para você sentir o real sabor da carne, o ideal seria usar somente um sal. De repente uma pimentinha, mas mais o sal. O que a gente costuma, falando em sal, que é o tempero universal aí. Nós temos basicamente, que podem ser usados em grelhados e em churrasco, 3 ou 4 tipos. Tá? Nós vamos ter um primeiro deles, que é muito usado para o churrasco, de espeto, né? E bastante usado também para grelha, que é o sal grosso. Nós pegamos que ele tem uma granulometria bastante grossa, bastante grande, tá? E esse aqui você não precisa ter moderação. Você pode... Apesar de bem grosso, a gente não precisa ter medo aí na hora de temperar. Porque a carne vai absorver somente o necessário. Então você pode cobrir, pode colocar à vontade, claro, tomando cuidado. Depois de pronto, bate o excesso, até porque os cristais de sal aqui eles são duros, pode ter causar algum probleminha na dentição e tudo, então tomar cuidado com essa questão. Um segundo sal que nós temos é o sal de parrilha. Ele é um sal um pouco mais fino, é o mais indicado para grelhados. Você pode usar ele não de uma forma tão desenfreada como o sal grosso, um pouco mais comedido, mas pode botar também, porque ele também vai absorver apenas o necessário. Perfeito. Tá? Sal de parrilla e sal grosso. Sal de parrilla e sal grosso. E depois nós temos outros 2 sais. Isso aqui, então, qual é o ideal dele? É colocar durante o processo de cocção, durante o assado. Verdade. Tá. Porque daí os sucos da carne vão saindo, ele vai absorvendo o sal, vai passando. Se você botar ele depois também, não tem problema. Tá? Ele vai absorver menos, porque imagina, o grão é grande, ele vai cair num pedaço da carne, considerando que você tem que desprezar aquele grão de sal, porque ele pode te machucar até. Tá? Então, o sal de parrilha ele aceita um pouco mais você colocar ele após o cozimento. Mas o ideal é o quê? Levou a carne para o fogo, coloca o sal. Então eu tempero a minha carne ou com sal grosso ou sal de parrilla e levo para grelha. Optei por não salgar. Não é assim. Não é assim. Você não salga aqui, você salga lá. Na grelha. Não precisa salgar aqui. Aprendendo muito. Se você fizer um churrasco de espeto, você espeta ele, salga e com cuidado coloca no fogo. Certo. Tá? Porque é difícil você colocar lá dentro. Bom, a gente vai ver isso na prática depois. Agora, então. na grelha, você coloca a peça lá e joga um pouquinho de sal por cima. Um pouquinho já vai cair no fogo, já vai fazer aquele barulhinho ali, já fica legal. Tá? Tomar cuidado para não saltar no olho. Claro. O sal ele faz um certo processo explosivo aí, pode machucar o olho também. Claro. Tá, então isso aqui salgas durante o processo. Aí você comentou que existe a possibilidade de você não salgar a carne antes. Aí você tem que usar sal fino ou flor de sal. Então você pode fazer o quê? Você pode preparar a carne toda ela sem sal algum, levar ele para a grelha, fazer todo o processo, depois tu tira esse sal, tu tira essa carne. Põe lá na sua gamela, na sua tábua. Isso, fileta ela e daí você larga o sal, porque daí o quê? Aquele suco da carne que vai sair, ele vai absorver o sal que você colocou.
Aí você tem que ter muita parcimônia na utilização do sal. Porque se você botar demais, vai ficar muito salgado. Tá. O que você colocar de sal ali, tu não consegue mais tirar. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas aqui. A flor de sal, pra mim, é uma super novidade. Eu nunca tinha ouvido falar. Não no churrasco. E sim, né, no uso de saladas, em pratos mais gourmets. Achei o máximo. Exatamente. Então eu vou lá, eu levo a minha peça lá, o meu corte pra grelha, sem sal, tiro ela, fileto. E aí, quando eu colocar essa flor de sal, você me comentou antes aqui nos bastidores, eu acho que é interessante responder, que ele é um sal tão delicado, tão refinado, que ele derrete rapidamente sobre... Isso. Por isso até que a flor de sal ela é utilizada bastante em saladas, em pratos frios. Porque ela derrete com muita facilidade. Ele é somente a camadinha superior na hora que o pessoal faz a colheita do sal. Tô louca pra provar isso. Então, é somente uma camadinha. Então, se você colocar, ele vai ter um derretimento ainda maior. Então, por isso que eu digo, sal fino, refinado e a flor de sal, você tem que tomar cuidado no colocar. Cuidado com a quantidade. O que você colocar, você vai ingerir. O sal de parrilha e o sal grosso, o que você vai colocar, ele vai absorver uma parte, a grande maioria você vai desprezar. Você vai bater a carne, na hora que você vai pegar aquele grão de sal, porque ele ser um grão grosso, ele vai cair. Claro. Agora o sal fino, não tem o que fazer. Entendi. Se botou demais, game over. Ok, game over. Tá bom? Então, bora pra fazer esse assado aí, César. Vamos lá, então. Agora que a gente já sabe dos temperos e tudo mais. Isso, já temos o fogo aí que tá aceso, já tem alguns minutinhos, já tá em ponto, depois a gente pode fazer um takezinho ali para mostrar que ele tá bem vermelhinho, as brasas estão bem incandescentes. Vamos botar a grelha para aquecer. Quando a grelha estiver quente, nós vamos botar a carne. Eu já tô com água na boca. Feito. Bora lá. Vamos lá.